Oi, pessoal, tudo bem? Espero que vocês tenham tido uma ótima semana de estudo do Vem Segue-me com a família, que possa ter tido revelação e fortalecimento. Principalmente a paz de estar cumprindo os mandamentos, né? Então nós precisamos valorizar esse programa dado pelo Senhor através do seu profeta e lembrar que essas coisas têm consequências. Uma vez, por exemplo, meu amigo deu um discurso na ala e ele citou a história de uma irmã que estava tendo grandes problemas com sua família, principalmente com os filhos. E foi pedir ajuda do sacerdócio. Logicamente, o sacerdócio se dispôs a ajudar e fez algumas perguntas para a irmã para que eles entendessem o que estava acontecendo. Ele falou: irmã, vocês têm orado em família? Vocês têm feito reunião familiar? Têm estudado as escrituras em família? Vão todos os domingos à igreja tomar o sacramento? E aí a irmã percebeu que algumas coisas sim, a maioria não. E também percebeu, né, que aquilo dependia da família. Dependia também dela e do esposo dela. Então, nós todos podemos fazer a nossa parte para ter os resultados. E o Vem Segue-me é hoje o que o Senhor exige de nós para que a nossa família esteja pronta para qualquer coisa que tenha que se passar nesses últimos dias. A semana passada nós vimos que os profetas, eles são muito importantes. E qual a importância deles, né? Eles esclarecem doutrinas, eles nos alertam sobre as investidas de Satanás, eles são atalaias do Senhor, eles nos chamam ao arrependimento. E nós precisamos ver que nessa semana não é diferente, mas há um movimento ali, não só do profeta para nós, mas de nós profeta. A nossa reação. Samuel, por exemplo, quando ele sobe na muralha, né? Quem se lembra lá da história? Ele foi ensinar os nefitas, ele foi rechaçado, e o Senhor falou: volta e fala o que está no seu coração. E ele falou, é como se ele dissesse assim: ó, vocês não vão me atender pela porta, então eu vou subir na muralha e vou dar o meu recado, a mensagem que o Senhor pediu para que eu desse. E foi nisso que ele se concentrou. Então ele começa seu discurso lá em 13 do 5 ao 6 assim: e ele disse-lhes: eis que eu, Samuel, um namanita, digo as palavras do Senhor, que ele me põe no coração. Eis que ele me pôs no coração que devo dizer a este povo que a espada da justiça está suspensa sobre eles, e não se passarão 400 anos antes que caia sobre eles a espada da justiça. Sem terrível destruição aguarda este povo, e ela seguramente virá sobre este povo, e nada salvará este povo, a não ser o arrependimento e a fé no Senhor Jesus Cristo, o qual sem dúvida virá ao mundo e padecerá muitas coisas e será morto por seu povo. Né? Então ele já começa o discurso indo direto ao assunto. A reação do povo nefita, lógico, não foi agradável, porque o seu coração estava duro, endurecido. Então lá em 13:8 diz assim: portanto assim diz o Senhor, em virtude da dureza de coração do povo dos nefitas, a não ser que se arrependam, tirarei deles a minha palavra e retirarei deles o meu espírito, e não os tolerarei por mais tempo, e contra eles voltarei o coração dos seus irmãos. Tem coisa mais terrível que a gente perder a palavra e o Espírito Santo? Eu não consigo assim ver o povo de Deus sem a palavra e sem o Espírito Santo. Ficaríamos completamente cegos e cheios de dúvida e confusos, né? Então é uma maldição muito grande essa que vai ser colocada, né, se eles não se arrependerem. Então, o que é endurecer o coração? Não escutar, né, o profeta. Entra por aqui, sai por aqui. Não se importa com o que ele diz, não segue a sua liderança, pelo contrário, contraria a liderança do profeta, atrapalha quem quer obedecer e prefere anestesiar os seus ouvidos. Lá em Elamã 13, 26, 27, o profeta Samuel diz assim: mas eis que se um homem aparecer entre vós e dizer, fazer isto e não é iniquidade, fazer aquilo e não sofrereis, sim, ele dirá, andai segundo o orgulho de vosso coração, sim, andai segundo o orgulho de vossos olhos, e fazei tudo quanto o vosso coração desejar. E se um homem aparecer entre vós e vos disser isto, vós os recebereis, e direis que ele é um profeta. Porque vai te lisonjear, vai te dizer que você está certo, que você é o máximo, quando isso é errado, quando há muito que melhorar, quando você precisa se concentrar em Jesus. E ele diz assim: eis que sois piores do que eles, pois assim como vive o Senhor, se aparece entre vós um profeta e declara-vos a palavra do Senhor, a qual testifica vossos pecados e iniquidades,
revoltai-vos contra ele e os expulsais e procurais todos os meios para destruí-lo. Sim, dizeis que é um falso profeta e que é um pecador e que é do diabo, porque ele testifica que vossas obras são más. Então, por que o povo nefita não aceitou Samuel e os outros profetas? Porque ele falava sobre as suas iniquidades. E nós também precisamos tomar esse cuidado. Que nós nem sempre, né, o Senhor vai nos dizer assim, você está indo bem. Às vezes ele vai falar, olha, toma cuidado com isso. Isso pode destruir sua família. Né? Toma cuidado com orgulho. Toma cuidado com essa paixão pelas riquezas. Por que a gente está falando isso, a questão da paixão pelas riquezas, né? Porque era uma das coisas que acontecia bastante, né, entre o povo nefita. Eles se apegavam, adoravam, se apaixonavam pela riqueza, ou seja, eles trocavam de Deus. Até Samuel fala assim, ó, vai haver uma maldição. Tudo que vocês esconderem debaixo da terra, as vossas riquezas, elas vão simplesmente desaparecer, né? Às vezes a gente pode pensar assim, nossa, isso acontece comigo também, eu coloco as coisas num lugar, né? Na hora que eu vejo não tá lá, será que a minha casa está amaldiçoada? Essa falta de organização, tá? Não é maldição. Mas também existem maldições porque nós não obedecemos, né, ao Senhor. Pagar o dízimo, fazer jejum, pagar o jejum, né, guardar o dia do Senhor e não ir ao templo. Ageu 1, né, 4 a 6 diz isso, né? Vós recebeis, mas é como se fosse num saco furado, né? O salário não dá. Isso é muito claro lá em Ageu. Porque a minha casa está vazia. Qual é a casa do Senhor? O templo. Os trabalhos do templo estão sendo... Ele diz, olha, Jesus Cristo está para vir. Ele está chegando, né? E estava quase chegando mesmo. É isso que ele estava querendo dizer. E o povo endurecia o coração. Muitos deles, né? E ele anunciava, faz milênios, vamos avaliar aqui, gente, milênios esperando Jesus Cristo. Muitos profetas sofreram e morreram por causa desse anúncio, né? As pessoas mudaram suas vidas crendo nesse anúncio. E finalmente ele nasce na terra. Então os hinos de Natal, né, são maravilhosos. E muitas vezes nós cantamos levianamente os hinos de Natal. Mas quando nós entendemos o plano de salvação e o papel de Jesus Cristo nesse plano e temos gratidão, né, reconhecemos isso, temos gratidão pelo que Ele fez por nós, os hinos de Natal são um louvor, né, são uma forma de falar obrigado, Senhor. Né? Então lá, erguei-vos cantando cheios de triunfo e vinde, ó vinde todos a Belém. Hoje é nascido o Senhor dos anjos. Ó, vinde, adoremos. Ó, vinde, adoremos a Cristo Jesus. Então, o Natal, não há descrições do que ele significa para nós e para todos aqueles povos que esperavam. Então, Samuel falou, olha, quando Jesus Cristo nascer, lá em Jerusalém, aqui não haverá noite. Haverá um dia. A noite, que seria a noite, também vai estar clara como o dia e o outro dia inteiro, né, com luz. Então não haverá uma noite. Isso vai ser um sinal. Maravilhas vão acontecer no céu. Uma estrela vai surgir. Por que é importante esses sinais, né? Era tão simplesmente para dizer para eles, para provar para eles que Jesus Cristo realmente nasceu. Porque como ele ia nascer em Jerusalém, havia muitos que diziam assim, por que não nasce aqui? Isso daí é tradição dos pais, isso daí é para nos enganar, né? E a gente viu que até um dia antes de Jesus Cristo nascer, eles falaram, ó, quem acredita nesse Cristo, se não nascer até amanhã, por exemplo, vão ser mortos. Imagina a pressão daqueles que eram justos, mas confiaram em Deus e Jesus realmente nasceu e todas aqueles sinais e maravilhas, né, realmente aconteceram. E ele também anunciou a morte. Ele falou, quando ele morrer, haverão grandes tempestades, relâmpagos e trovões por muitas horas, as pedras vão rachar, né? Vão assim ser despedaçadas. Né? Então haverá escuridão por 3 dias, né? Então a natureza ela vai se comover, né? Porque seu Deus faleceu. Então, muitas sepulturas irão se abrir, muitas pessoas verão os santos. São muitos sinais.
São muitos sinais mesmo. E nós, né, assim como eles, né, o profeta Samuel fala, vós direis, por quê? E aconteceu mesmo. Porque nós não ouvimos os profetas. Quando eles vieram, porque nós matamos e assassinamos os profetas? Né? Por que que eu não ouvi meu profeta atual? Por que eu não fiz exatamente como ele disse? E muitas vezes a gente fala, ainda acusa, né? Eles falam assim, nossa, imagina se eu tivesse um monte de sinal desse, se eu ia não esperar pelo Cristo, mudar a minha vida. Mas olha, os sinais da segunda vinda, né? Estão aí à porta, estão cada vez um perto do outro, e às vezes nós agimos assim, como se estivessem adormecidos, né? Nós agimos como os nefitas. Então, como eu provo, né, que eu estou levando os sinais a sério? Eu cumpro o programa do Vem Segue-me com a minha família, eu pago o dízimo, faço o jejum, pago o jejum, guardo o dia do Senhor. Eu sirvo o meu próximo. Os últimos dias a gente, né, que Paulo falou, vai endurecer o coração. E lá em Oséias 10:1 diz assim, Israel é uma vide estéril, que dá fruto para si mesma. Pensa muito em nós mesmos e não nos lembramos das outras pessoas, nem da nossa família. Então isso está sendo mudado. Então a mensagem do profeta Samuel é a mesma mensagem do profeta atual, né? É lógico que o profeta atual, de acordo com as revelações que ele vem trazendo do Senhor, ele vai, né, pedir algumas coisas que fazem parte desses últimos dias. Cada um desses profetas orientaram o povo também de acordo com o que acontecia naquele momento. Os reis, né, a economia, a sociedade que estava ali posta. O nosso profeta atual está nos conduzindo de acordo com as coisas que estão acontecendo. Então, Jesus fala coisas que são propícias a esse tempo. Por isso a importância, né, de estar atento. Então, lá em Lamã 14, de 30 a 31, tem uma escritura que, nossa, pode abençoar muito a nossa vida. E agora, meus irmãos, lembrai-vos, de que os que perecem, perecem por culpa própria. E todos os que praticam iniquidades o fazem contra si mesmos. Pois eis que sois livres, tende permissão para agir por vós mesmos. Porque eis que Deus vos deu conhecimento e vos fez livres. E ele permitiu-vos discernir o bem do mal, e permitiu-vos escolher a vida ou a morte. E podeis fazer o bem, e serdes restituídos ao que é bom, ou seja, ter o que é bom restituído a vós. Ou podeis praticar o mal e fazerdes com que o mal vos seja restituído. Então, nós temos livre-arbítrio. As palavras estão aí, os profetas estão aí. Então, nós tão somente precisamos utilizar nosso livre-arbítrio para o nosso bem. O elder Neil L. Anderson ensinou: descobri que ao estudar as palavras do profeta de Deus em espírito de oração e cuidadosamente, com paciência, alinhar espiritualmente minha vontade a seus ensinamentos inspirados, minha fé no Senhor Jesus Cristo sempre aumenta. Se escolhermos deixar seus conselhos de lado e dissermos que sabemos mais do que ele, nossa fé se enfraquece e nossa perspectiva eterna é obscurecida. Então, o Neil L. Anderson fala sobre isso. E é verdade. Nossa vida pode ser medíocre e cheia de obstáculos desnecessários, se nós não seguimos o profeta e não confiamos. Ou nossa vida pode ter muito mais paz e muito mais tranquilidade e alegria se nós seguimos a orientação de Deus por meio de seus profetas. Eu presto testemunho, né, na vida, desde que eu conheci o Evangelho, como jovem na igreja, como esposa, como mãe, tantas coisas que os profetas foram dizendo na minha vida, que eu pude colocar, né, na minha família, ajudou muito a criar meus filhos nesse mundo, muito mesmo, né? E no meu relacionamento com o meu marido. Então eu sei por mim mesma que os profetas, eles são servos chamados por Deus. Nós, quanto mais dermos atenção ao que eles dizem, menos problemas nós vamos ter na vida, né? Vamos nos concentrar. Então existem vários caminhos neste mundo, mas vamos nos concentrar, né, naquilo que o Senhor nos pede nesse momento. Segue o profeta sem hesitar, segue o profeta, não vais errar. Em nome de Jesus Cristo, amém.